Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu vou mostrar pra vocês um game que ele fez revelações do que ia acontecer agora em 2020, que está acontecendo agora. O mais incrível é que isso foi feito em 2016 e passou despercebido. Quem me mandou a dica, inclusive, foi o nosso inscrito Ricardo Bronx. Abraço aí, meu caro irmão, é por isso que eu digo, esse canal sem vocês não seria nada. Nada, absolutamente nada. E ele percebeu isso e eu fiquei chocado quando eu vi. Quando eu li o e-mail do cara que ele disse, olha Davi, tudo que ia acontecer aí em 2020 está nesse game. Inclusive o game se trata de você salvar o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que causou a terceira treta mundial. Essa é a história do game. E aí você vê tudo acabado ali, as pessoas o adorando como se fosse uma seita, tudo destruído, e você tem que estar salvando o cara. Você está no papel de um guarda-costas. Eu vou mostrar isso para você claramente agora no vídeo. Aguenta aí só um minutinho. Mas antes, família, a gente tem que entender como funciona a cabeça dos senhores do mundo, das 13 famílias Illuminati. Do que se trata, porque eu vou mostrar logo o vídeo para poder vocês entenderem, aí a gente explica. Vamos logo ver o vídeo. Aqui não tem roteiro não, família, é assim, é pau de dar em doido. Vamos ver logo. A gameplay, inicialmente, o nosso querido inscrito encontrou no canal do David Jones. É um grande gameplay RJ, muitos conhecem assim, né? É um grande canal de YouTube aqui, um dos pioneiros também na área de game. E ele tá lá jogando um game de boa e ele mesmo se surpreende. Isso em 2016. Olha a data do vídeo postado, vocês podem conferir. Eu vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição, tá certo? Só é você clicar e conferir, não sou eu que estou inventando. Tá lá, o vídeo foi postado em 2016 e mostrava que aconteceria essas coisas, essas tretas mundiais, exatamente. Tem lá no game escrito bem grande, não foi uma mensagem subliminar, foi bem grande mesmo. Lá que aconteceria o que está acontecendo agora em 2020. Olha só, a imagem se surpreenda na gameplay do próprio cara. Olha aí, ó. Onde é que eu tô? E lá, Terceira Guerra Mundial em 2020. Rapaz, o Trump virou nazista, ele destruiu tudo. Fuck Trump, cadê o Trump? Nossa. Outra coisa, família, que você não pode deixar de levar em consideração, observe que é um jogo da Steam, como a gente já falou. O nome é Mr. Presidente e aqui tá uma foto da própria Steam lá, de um dos cenários do game, né? Onde você tem que proteger o Trump de um atentado. Então olha só, no game, essa é uma das fases do jogo. Você vê que eles estão lá na China, olha lá a bandeira, certo? Você já vê que tem algum contrato entre os dois, né? Alguma amizade colorida, daquelas que a gente já sabe bem. Dois países que supostamente seriam de esquerda, comunista, e um capitalista de direita, né? Isso é o que o gado pensa, mas na verdade não é assim. Olha só. E aí, exatamente em 2020, como o jogo prevê, olha a notícia, ó. Estados Unidos e China assinam um acordo comercial. Isso é notícia, família, não é jogo. Matéria nova, 15/1/2020. Olha só. Trump diz que os dois países já trabalham numa segunda fase de acordo, cuja intenção é acabar de vez com as barreiras comerciais entre os dois países. Vocês estão vendo, família, porque é que o povo realmente é chamado de gado por essa elite? Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quando a pessoa se vê diante de informações como essa, aqui eu estou deixando bem claro, eu estou provando o que eu estou dizendo, e ainda a pessoa acha que isso aqui é teoria da conspiração, realmente não há mais nada o que fazer a não ser lavar as mãos, infelizmente. Essa briga de esquerda e direita, capitalista contra os comunistas, isso tudo é uma farsa. Isso são monstros que o sistema apresenta para vir com soluções, para que as pessoas aceitem as soluções propostas pelos dois sistemas. Mas tá aí, ó. Eu acho que essa foto é perfeita para a ocasião. As mãos dadas. O sistema é assim, uma mão lava a outra e ponto final. Você conta quantas listas tem essa bandeira americana, você vai ver que são 13 listas. Vermelhas e brancas. 13, tudo. Deixando bem claro o domínio dos senhores do mundo em cima da maior potência mundial. É ou não é de arrepiar, família? E ainda, quando a gente avisa esse tipo de coisa, como eu mostrei mesmo o Resident Evil 4, deixando claro o que ia acontecer na Austrália, né? Aqueles incêndios misteriosos, eles fizeram especialmente uma capa para a Austrália, especialmente uma capa na versão do Resident Evil 4 para lá, onde a floresta está toda vermelha. O mundo todo não teve essa capa, só para lá, e justamente acontece lá isso. O mesmo tipo de floresta, a mesma situação que fica a floresta. O céu do game é como se tivesse um incêndio o tempo todo.
aquela fumaça que sai dos incêndios. Então são coisas que eles vão dando a dica. Agora, é aí, família, que se a pessoa não for uma pessoa espiritual, ela não entende. Porque, por exemplo, esse game, como é que o cara pode, em 2016, deixar bem claro que o Donald Trump causaria essa treta? Como é que o cara em 2016 pode adivinhar isso e chegar no ano e dar certo? Como é que pode? Na cabeça das pessoas, elas vão ficar rindo, vão fazer piadas, vão fazer brincadeira, como é o caso do Simpson. Porque elas não aceitam a espiritualidade. Elas dizem, não, eu sou cristã assim, mas elas não vivem o cristianismo. As pessoas estão cada dia mais materialistas, porque essa também é uma meta da agenda global, deixar as pessoas bem materialistas, para que elas ignorem tudo o que é espiritual, para que elas não aceitem que existe outro mundo, outra vida muito melhor do que essa. Elas fiquem presas aqui, nesse plano. Só, minha vida é isso, eu tenho que aproveitar tudo agora. E assim vão vivendo como eles maldosamente chamam gado, né? O gado vive ali pastando, vive ali sua vida pensando que toda aquela cerca que o prende, que na verdade é uma prisão, ele vê tudo aquilo ali como uma segurança para ele. E vai vivendo até chegar a hora de ir pro abate, sem nunca nem sequer tentar fugir. É muito pouco o gado que tenta fugir. Então, meus caros irmãos, da mesma forma, é preciso entender como os senhores do mundo enxergam a espiritualidade, o que é que acontece aí. Eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar aqui não é o que eu, Davi, acho, deixar bem claro, porque infelizmente, família, tem gente que a gente tem que desenhar as coisas. Quando você fala, o cara já vem, você está dizendo. Eu não estou dizendo o que eu acredito, eu estou dizendo que os donos do mundo, os Illuminati, e que a gente vê isso através do que eles mesmos fazem, do que eles demonstram, do que a gente estuda sobre eles, e aí você vai ver que realmente é isso que eles pensam. Portanto, veja só, a pirâmide Illuminati ela é composta por 13 degraus, que significa exatamente as 13 famílias. Acima dela você vê um olho iluminado, que significa a entidade que os guia. Nesse caso, o próprio Lúcifer, o olho que tudo vê. Eles acreditam, família, e aí é crença religiosa deles, eles acreditam que o Lúcifer é o cara que traz a luz, como o próprio nome diz. Luz, que luz é essa? Por isso que eles mesmos se intitulam os Illuminati, os iluminados no caso, traduzindo. Os iluminados, banhados pela luz do conhecimento. Eles se sentem superior justamente por causa disso. Na própria história dos anjos é dito que Satanás seria possivelmente um anjo querubim, que é o anjo que é dito que é banhado pela própria luz da sabedoria de Deus. Então, na versão Illuminati, confirmada pela própria Bíblia, diz que... E aí eu sei que vai ter gente que vai dizer, como assim confirmada pela Bíblia, Davi? Calma, Gênesis, a história de Adão e Eva. Você vê claramente que Deus fez o homem e a mulher puros. Eles não tinham nenhuma malícia, eles eram inocentes, eles viviam ali, vivendo a sua vida de boa, curtindo. Tudo eles tinham que trabalhar para ter as coisas, tudo a terra emanava para eles, sem nenhum esforço. Não existiam animais carnívoros, nada do tipo. Os animais que hoje são carnívoros, eles não eram na época. E aí, a serpente, que era Satã, que era o demônio, ele entrou como serpente ali e ofereceu a Eva a maçã. E disse, olha, pode comer, vai te fazer bem. Isso aqui vai trazer conhecimento para você. E Deus só não quer que você coma porque ele tem medo que vocês tenham a mesma inteligência que ele. E aí Eva foi, comeu e levou para Adão. E assim os dois caíram no pecado e foram expulsos do paraíso. Mas para os senhores do mundo, na visão deles, isso foi muito bom para a humanidade. Porque ela começou a pensar. Você vê que na própria Bíblia é descrito que quando Deus vê Adão e Eva, eles estão vestidos. Porque a inocência deles, eles eram tão puros que eles não achavam que estavam nus. Eles não percebiam isso, só perceberam depois de comer o fruto proibido. E a adoração desses caras é tão grande por esse fato acontecido, que você vê, por exemplo, a Apple. Ela coloca lá a maçã mordida, significando a primeira mordida de Eva, trazendo conhecimento. A adoração também continua, essa fé deles continua, você vê muito na parte científica da coisa, na parte da medicina. Você vê muito, várias faculdades, o próprio símbolo da medicina, a gente já falou aqui em outros vídeos, mas só dando uma palhinha para quem está chegando agora, você vê muito uma serpente entrelaçada. E isso para eles, família, mas repito, não é o Davi, isso é estudo. Isso para eles significa a marca do diabo no nosso DNA. Você já deve ter visto o nosso DNA, né? Eu vou mostrar uma imagem aí para você ver. Eles consideram que isso é uma serpente enrolada na outra. Na visão Illuminati, o diabo foi mais esperto do que Deus e deixou a sua marca no nosso próprio DNA, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde seria traído pelo próprio Deus. Então ele deixou essa marca para que as pessoas o reconhecessem
quando adquirisse a sabedoria. Sabedoria que seria dada por ele mesmo mais tarde, através do fruto proibido. É essa a versão que eles acreditam. Eles não vê o diabo como um traidor, mas sim como uma pessoa que foi traída, somente por ser muito inteligente. E muitos deles confirmam isso, inclusive na Bíblia, dizendo naquela parte que diz: está feito a nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, Deus não fez sozinho, teria feito com a ajuda dele também. Então, dessa forma, família, essas entidades que esses caras escutam, incorporam e tudo mais, fazem rituais no Bohemian Grove, por exemplo, para ter contato com essas coisas, elas guiam eles. Esses caras têm visão. Se você já foi ou viu pelo menos um filme de centro espírita, onde as pessoas incorporam espíritos e elas revelam coisas que vão acontecer. É por isso que muita gente ateu, às vezes, que diz: não, eu não acredito em nada, eu só acredito no que eu vejo. Quando ele vai para esses lugares, ele acaba se convertendo, porque ele vê acontecer diante dos olhos dele. É copo de água, o cara coloca assim, ó, e eu fico olhando, ó, e diante do olho dele aquele copo seca, a água desaparece. Então, quando o cara tem esse tipo de comprovação, ele vê sinais dentro da casa dele, ele vê coisas que ele não via, ele acaba se convertendo. Então, da mesma forma, os donos do mundo, o próprio Hitler fazia isso. Ele tinha uma bruxa que ele consultava ela, e muita da tecnologia e estratégia dele lá de tretas, quem dava era ela. Olha, vai por esse caminho. Então, meus caros irmãos, a coisa é mais séria do que a gente pensa. A ligação entre o nosso mundo e o mundo espiritual é bem maior do que se pensa. Agora, ela é escondida da maioria, mas aparece desse jeito. Como é que um game, né, que muitos idiotas vão dizer, como a própria Steam tá lá, não, um jogo misturando aí comédia e ação. Colocam pra comédia, brincadeira. Nossa, os caras fizeram uma brincadeira lá e por coincidência acertaram. Mas você vê o Donald Trump, grande responsável por essa treta, a ordem partiu diretamente dele. Inclusive eu já fiz matéria aqui mostrando também que agora o Congresso lá dos Estados Unidos está tomando medidas para que isso não aconteça novamente, que um presidente sozinho tome uma decisão desse tipo de atacar outro país. Então essas coisas que estão acontecendo, família, deixa bem claro que existe sim uma entidade espiritual guiando esses caras. Não há dúvida disso. Não tem outra explicação. Os fatos estão aparecendo. A verdade, ela sempre aparece. A mentira, ela tem perna curta. Por mais que ela corra com aquelas perninhas, uma hora a gente alcança. Então, meus caros irmãos, a única coisa que eu peço a vocês é que passe um vídeo desse adiante. Mostre isso para mais pessoas. Você não tem ideia de como elas precisam ouvir essas coisas. Vocês veem, família, que eu me esforço para trazer um conteúdo aqui o mais verdadeiro possível, para que de fato a gente junto, trocando ideia, um manda uma dica, outro manda um comentário, um raciocínio, a gente vai montando aqui o que a gente pensa, tá certo, meus caros irmãos? Então, passe esse vídeo adiante, é importante que outras pessoas saibam disso, porque somente conhecendo a verdade é que realmente a gente pode se libertar desse sistema maldito que aí está. Sistema esse que é guiado e controlado pelas próprias entidades demoníacas, e isso está cada vez mais claro. E eles fazem questão de debochar das pessoas, colocar aquilo ali e ficar rindo. Olha o gado curtindo o que a gente fez, olha o gado achando engraçado e rindo das pessoas, é o que eles fazem. É como aconteceu lá no filme de Matrix, que é uma frase que ficou aí já na cabeça de todas as pessoas que estão despertas, que eles dizem que a humanidade é um câncer no mundo e precisa ser tratado como tal. É assim que eles pensam, é assim que eles nos vê. Muita gente vai pro lado do capiroto achando que não, ele foi um cara traído, eu vou ficar do lado dele porque eu vou reinar com ele quando chegar a hora, né? Mas mal elas sabem que a coisa que o Satanás mais odeia é a humanidade. E ele odeia porque Deus os ama e amou mais do que a ele. Então ele tem esse ódio da humanidade. Como é que pode Deus amar essas criaturas imperfeitas? Mas muitos homens, como os donos do mundo, não têm essa ideia. São enganados, né? Encheram o seu coração de avareza, da cobiça, da leviandade. E assim são facilmente dominados e controlados. São verdadeiras marionetes, família. Fazem tudo que eles querem. Mas enfim, família, a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.